sentido, né? De agressões. Né? O que aí nós estamos diante? De um amor entre um casal ou de uma paixão que terminou? Não, certamente amor não é, porque o amor não passa por essas vivências, o amor passa por vivências muito mais saudáveis. O amor não agride. O amor não agride, o amor implica em tu reconhecer as necessidades do outro, tu perceber em ser feliz concedendo coisas para o outro dentro de um contexto de normalidade. O amor passa pelo reconhecimento de que se a pessoa com quem tu estás é feliz, e a felicidade muitas vezes passa pela relação contigo, tu abre mão de algumas coisas em benefício do outro. O amor é uma via de duas mãos, de dar e receber. A paixão é uma via única, onde na maioria das vezes o indivíduo se satisfaz mais do que pensa propriamente nessa questão do ir e vir, do dar e receber. Quando o indivíduo perde a capacidade de dar e fica só com receber, aí nós já estamos numa mão de via única completamente doentia. Certamente são vivências que o indivíduo coloca em jogo naquela relação, são sentimentos da história de vida, é como se ele tivesse, como se fosse uma projeção de slide, ele sobrepôs naquele fundo, naquela tela de fundo, uma outra imagem que não é daquela relação, mas que a relação em si se presta para que ela seja projetada. Será que o sentimento de posse está ligado a essa projeção? Sim, muitas vezes sim. O sentimento de posse faz com que as pessoas percam a capacidade de se relacionarem com o outro a partir do outro. Sim, tu projeta nele aquilo que tu és, né? Ou nela, principalmente. Ou as tuas necessidades, e aí desejos, tu não pode aceitar que ela se separe de ti, porque ela é fruto da tua projeção. Então, o outro já nessa hora não é o outro. O outro é aquele que nós queremos que ele seja. E se ele não cumprir com a nossa expectativa, nos dá um desespero. Cada um vai reagir dentro do seu desespero de uma maneira diferente. Tem pessoas que vão reagir com violência, vão reagir dominando, sequestrando, submetendo, mantendo em cativeiro. O cativeiro pode ser dentro de um ambiente, de um espaço físico restrito, ou pode ser dentro de nós, né? Tem pessoas que vivem num cativeiro amoroso, digamos assim, se é que nós podemos usar essa expressão, no sentido de que ficam cativos dentro da relação. Aquela imagem que não está mais presente, só está na cabeça dela. São formas de reviver coisas antigas, passadas, que estão fechadas 7 chaves dentro da cabeça do sujeito, que ele não tem consciência justamente porque é inconsciente, mas dramatiza compulsivamente. Pois, Nilton, isso não é uma receita, né, depressiva, porque tu não consegue fazer uma ruptura plena, né, captura aquilo para ti, ao longo tu mesmo te maltrata, né? Sim. De alguma coisa que não existe, ou que se existiu já terminou. Bom, nós podemos reproduzir coisas complicadas dentro da nossa cabeça de 1000 maneiras diferentes. Vai depender da estrutura de personalidade de cada um, dos mecanismos vigentes e das facilitações que cada um tem. E isso vale para os dois membros do casal, não só para o indivíduo que está mantendo o outro em cativeiro, amoroso, quero dizer, muitas vezes usa o dinheiro para isso, o domínio, a posse dos bens, para que a pessoa fique subjugada e não tenha liberdade de escolhas e tudo mais, por insegurança do sujeito. Aí vai depender da história e das possibilidades que cada um tem, mas vai depender dos dois, não só de quem submete, mas também de quem é submetido. Porque a submissão é uma proposta de dois lados. O indivíduo, e daí vem o ditado que Deus cria o diabo junto, as pessoas se procuram na saúde e na enfermidade, tem pessoas muito doentes que precisam de um companheiro ou de uma companheira muito doente, para que ela possa estar junto. Então as relações se dão muitas vezes no pior no pior do casal, da parceria. E isso faz com que surjam propostas, muitas vezes, muito loucas nas relações de casal. Quem trabalha com isso, é o meu caso, escuto coisas e vejo coisas, muitas vezes de arrepiar, e as pessoas que estão ali na relação não sentem assim. Sentem como se aquilo fosse o normal deles. Sim. Dias atrás eu conversava com uma pessoa, no mesmo caso, né, e ela dizendo o seguinte, que ela teve 2 vezes separada e que ela busca alguém para cuidar dela. Uma situação assim, um pensamento desse tipo. Pode
sustentar uma relação com uma mulher à espera de alguém que a cuide? Pode enquanto parceria, companheirismo, mas não como uma relação de amor. A relação de amor exige muito mais do que só isso. Claro que numa relação de amor o cuidado faz parte. Que as pessoas se cuidem mutuamente, no bom sentido, e no sentido amplo e profundo, no sentido não só de se cuidarem fisicamente, mas amorosamente, afetivamente, é fundamental. E esses cuidados passam pelo respeito, pela consideração, pelo se colocar no lugar do outro, por facilitar a vida do outro, por ser feliz vendo o outro feliz, enfim, essas coisas todas são formas de cuidado. Não dominar, não violentar, não humilhar, não provocar dor, tanto física quanto afetiva, emocional e assim por diante. Não frustrar o outro permanentemente e de propósito e ter prazer nisso. Essas são relações, são relações amorosas e ao mesmo tempo cuidadosas. Mas só o cuidado físico ao qual tu te referias, sustentar essas coisas, certamente isso não vai sustentar. Vai fazer uma parceria, podem ser bons, podem até morrerem juntos, se acompanhando na mesma casa, mas por parceiros, amigos, por essa questão toda do companheirismo. Muitos casais se organizam e terminam assim. Agora, tu buscar uma outra pessoa nesse sentido no mínimo um risco de não dar certo. Mas é o medo da solidão, muitas vezes. Pessoas que têm medo de morrerem sozinhas ou de ficarem sozinhas procuram boas companhias. E pode funcionar desde o ponto de vista da companhia, né? Ou seja, do estar junto. Vai do gosto de cada um, da capacidade, das possibilidades internas de cada um. Mas aí nós não estamos falando de amor. Amor é outra coisa. As pessoas até podem ser amorosas, mas entre elas não existe uma relação de amor profunda. Existe uma relação de amor, digamos assim, entre aspas, de conveniência. Como se fosse um negócio. Eu te facilito tal coisa, tu me facilita outra. Mas existe amor na conveniência? Bom, se preponderarem os aspectos positivos da personalidade de cada um, chamamos de amor, sim. Um amor muito pobre no sentido da profundidade, da amplidão, da amplitude da palavra, quanto a tudo que poderia existir ou ter numa relação de casal. Nesse sentido, sim. Mas é amor. É amor por quê? Porque é uma relação que está montada em cima de aspectos positivos. Se nós pensarmos em termos de pulsão de vida e pulsão de morte, instinto, eros ou libido, por exemplo, ela está montada em cima de algo construtivo, integrador, interessante. Mas por aí não tão profundo e tão complexo como poderia ser uma relação de amor verdadeira. Né? Quem não tem um amigo, né? Uma amiga que namorou quando estava adolescente no colégio, né? Se casaram e muitas vezes viveram muitos anos, ou vivem ainda muitos anos. Né? Aí, essa aproximação, né, de dois adolescentes, por exemplo, na escola, e que se entrelaçam e vivem um bom período de vida. Né? O que moveu a aproximação foi a paixão? No início? Se transformou em amor? Pode transformar isso? A paixão ela é mais da infância e da adolescência. Ela envolve sentimentos muito primitivos enquanto a origem, né? Não no sentido de primitivos arcaicos, mas primitivos enquanto origem. Quando nós apaixonamos, revivemos com as pessoas os nossos primeiros amores da infância. Todo bebê, toda criança pequenininha é apaixonada pelos pais, principalmente pelo progenitor ou genitor do sexo oposto. Nesse amor cruzado doméstico, digamos assim. Isso nós repetimos nas paixões. Por isso eu dizia que as paixões elas são muito voltadas para sentimentos, para reviver ou experimentar sentimentos que são nossos através do outro. O amor ele é mais, o amor já tem que ver com um exame mais maduro. Eu diria assim, espelharia os próprios pais. Poderia espelhar os próprios pais. Sempre que nós apaixonamos por alguém, certamente essa pessoa vai ter pinceladas dos nossos pais. Inevitavelmente. Por mais que nós abominemos a ideia. Sempre vai ter. Porque o nosso modelo de amor, ele está apoiado na relação com os pais. Consequentemente, toda vez que nós estabelecemos... Por isso que é uma relação imatura, vamos dizer assim. E por isso é tão conflitiva. Para quem está em casa. Por isso é tão difícil viver a dois, amorosamente. Porque essa é uma relação onde nós vivemos e revivemos conflitos infantis.
quanto mais doente for a pessoa, quanto mais impossibilitada de pensar sobre isso que nós estamos conversando, mais atritiva vai ser a relação, conflituada vai ser a relação, porque o indivíduo tem menos consciência de que determinadas coisas que ele diz ou faz ou sente não tem que ver com essa história atual, mas é simplesmente a projeção de uma história passada, que a história atual se presta para receber essa projeção. Então, muitas vezes alguém diz... Mas ele não decodifica, ele não decodifica as razões. Não, né? É totalmente inconsciente. É inconsciente. Às vezes nós trabalhamos com casal ou com as pessoas de forma individual e alguém diz, meu marido é igual ao meu pai, se comporta do mesmo jeito que meu pai. E é de uma outra família, de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro país, de uma outra religião, tudo outro, outra idiosincrasia, de outra etnia. E mesmo assim a pessoa compara ela com o próprio pai. Então, certamente essa pessoa terá pinceladas, aspectos parecidos com o pai, por isso a pessoa se atraiu ou se apaixonou, mas não é o pai. Nunca o marido é o pai, por mais próximo ou parecido que ele seja. Mas na cabeça da pessoa, o pai, a partir do momento que o pai dançou a relação, porque o parceiro vai sofrer as consequências, as broncas, os ressentimentos, e claro, vai ter o lucro das paixões também, mas vai herdar uma bronca que não é dele. Mas é interessante, Newton, né, aprofundando assim, né? Nós até, da semana passada, eu trouxe aquela questão de uma deputada que falou sobre o incesto, né? Que são tabus, né, do mundo Sim. ocidental. Mas veja que, embora nós tenhamos, né, lá na profundidade, que o incesto não é correto, nós transformamos as relações, né, em relações quase incestuosas. Na fantasia. Na fantasia. Sim. E isso é o que gera o conflito, muitas vezes. Confundir o parceiro ou a parceira massivamente com relações, por exemplo, incestuosas. Se nós estamos dizendo que o incesto é um tabu, e por ser tabu ele é proibido milenarmente na nossa cultura, e nós nos aproximamos do tabu através da relação que se confunde com os pais, a partir daí nós temos os ingredientes da confusão. Tem gente que chama o marido de pai, a esposa de mãe, chegam bem próximo disso, né? Embora se deem bem em outros aspectos, porque isso é só um detalhe, digamos assim. Mas tem pessoas que casais que estabelecem entre si relações muito próximas das relações com os pais, com atitudes infantis, de dependência, de domínio muitas vezes, de submissão e assim complementarmente, com o qual voltam a viver situações da infância na relação de casal. Essa proibição, o tabu, ele está na nossa cultura ou ele faz parte dessa relação inconsciente e consciente? Já faz parte da relação inconsciente. Então, os nossos tabus é essa relação do inconsciente e consciente? Os nossos tabus os nossos tabus da nossa história, né? Da história pregressa nossa, dos nossos familiares e ancestrais, vão aparecer, sim. Vão aparecer sem que nós saibamos, nas nossas relações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Quantas vezes somos moralistas e ao mesmo tempo não desejamos e até combatemos o moralismo? A questão das questões raciais, de críticas raciais e tudo mais, a homofobia. Todos nós, de alguma forma, dizemos que queremos ser respeitosos, etc., mas quando não nos policiamos e não nos cuidamos, aquilo brota naturalmente através de uma piada, de um comentário, etc. Por quê? Porque está embutido dentro da nossa cabeça, milenarmente. E isso exige um cuidado. A piada traz graça, né? Mas ela é exatamente o preconceito puro. Isso expressa o sentimento do indivíduo. Com certeza. Seja a piada que for. Claro. Mas, bom, enquanto piada, digamos assim, nos permite pensar, é evidente que deve ser evitada, deve haver um policiamento cada vez maior, mas, por outro lado, expressa o que nós temos, que nós temos isso fortemente dentro de nós, embutido dentro da nossa cabeça. Estamos falando do inconsciente, evidentemente. O que significa dizer que não vai mudar do dia para a noite. É necessário uma vigilância, talvez milenar, para que isso mude. Sim. Uma má notícia para quem está em casa. O que me chama a atenção é isso, Nilton, que nós temos, na criação da nossa cultura, né,
tabus, leis, né, regras, né, que são milenares. Né? Sim. Mas elas são verdadeiramente fruto desse conflito, entre aspas, ou dessa determinação inconsciente, que o consciente não tenha, às vezes, conhecimento das verdadeiras razões. Quem cria os tabus, parece como cria essa divisão entre inconsciente e consciente, é o próprio ser humano, né? Ele mesmo que se cria. Né? Sim. Bom, os tabus fazem parte da história da humanidade. Por exemplo, o incesto é um deles que as pessoas sabem facilmente em casa. Fazem parte da história da humanidade, ela necessariamente faz parte da nossa bagagem genética. Se pensar em psiquismo herdado, e muitos autores hoje trabalham com o conceito de psiquismo herdado, isso vem embutido. Mas quais são as razões que o nosso inconsciente determina isso? Não tem razão, porque tudo aquilo que está no inconsciente faz força para aparecer na consciência. O nosso inconsciente funciona como um poço pressurizado. Toda vez que ele encontra uma brecha, ele se expressa. E as brechas surgem no cotidiano. Então isso surge, por exemplo, a questão do racismo aparece através de uma piada, aparece através de um ato falho. O indivíduo, quando está furioso e perde um pouco o controle, diz algo que em condições normais não diria. E assim sucessivamente. Mas não só a questão do racismo, a questão dos homossexuais, a questão das mulheres, da superioridade do homem com respeito às mulheres, do domínio dos pais exageradamente sobre os filhos, e assim sucessivamente. As brigas nas fronteiras, as brigas entre países, povos fronteiriços, que tem uma história de rivalidade, de briga. Quem mora na fronteira, quem tem origem da fronteira... Nós sempre criamos alguma coisa para dividir, até mesmo no time de futebol. Então, bom, no caso do futebol, houve é bem curioso, porque houve uma aceitação só, se criou uma condição social para que a rivalidade, a briga, a disputa fosse permitida, fosse expressada. É permitido brigar e xingar, digamos assim, o time rival, sempre quando não haja ataque físico, verbal é permitido, e isso expressa um sentimento nosso que não tem nada a ver com futebol. Quando as pessoas vão no campo de futebol xingar, eles não estão xingando o time de futebol. Ali é só o lugar onde isso é permitido. Funciona como uma espécie de uma escarradeira, onde as pessoas colocam o seu catarro. Antigamente... Mas é terápico para muitos. Né? Catártico, digamos assim. Tu vai lá, descarrega e... No dia seguinte começa a juntar tudo de novo. Por isso eu usei a expressão escarradeira. Na verdade, os estádios de futebol funcionam como uma espécie de uma escarradeira, onde o indivíduo coloca a sua... vai expelindo. A sua bronca, seu ódio, sua indignação. Mas é daquela partida, daquele time? Não é. É de dentro dele. Se não fosse ali, seria num outro lugar. Então, que independentemente da questão que vão sair dali do estádio, né, e vão continuar com aquilo no dia a dia, como se lá o que torcesse para o outro time é um inimigo bom. Por quê? Porque a fonte geradora daquele sentimento segue vigente. O indivíduo, quando vai ao campo de futebol, ele não extirpa dentro dele a fonte geradora do ódio, da indignação, da rivalidade, da competição, da sobreexigência e tudo mais. A fonte segue gerando. Ele simplesmente faz a catarse. Ele abre a tampa da panela de pressão, levanta a válvula, depois abre a tampa e sai o vapor. Depois ele tampa, bota a válvula no lugar e começa a juntar outra vez, porque a fonte segue gerando. Então ele precisa de uma nova, de uma nova partida, de uma nova possibilidade para para baixar a pressão, digamos assim. Na verdade, aquilo ali é só um lugar onde ele... Claro, o futebol tem a sua graça, seu encanto, digamos assim, enquanto arte, que na maioria das vezes não tem nada a ver com quem está ali assistindo. A maioria das pessoas que vai assistir vai para poder... Independente disso, Milton, às vezes tu vê conflito de pessoas que são amigas, né? Por uma coisa, uma rivalidade de futebol... E não teria uma razão inteligente para isso? Né? Na América do Sul já teve 2 países que entraram em guerra por causa de uma partida de futebol. O Equador e não sei quem ali. Anos atrás, brigaram por causa de uma final de um campeonato. Declararam guerra. 2 países declararam guerra por causa de uma partida de futebol. Então, uma partida de futebol é
tão importante a ponto de 2 nações declararem guerra? Certamente as motivações não eram essas, era que aquilo foi só uma desculpa, lavada para que as pessoas expressassem outros sentimentos ou ressentimentos. Sim. Bom, nas relações humanas é assim. Temos o futebol e vamos para as relações humanas, quer dizer, também são relações humanas, mas eu me refiro às relações de casal, de amor e de casa, domésticas, que é o que a gente gosta de enfocar aqui para ajudar as pessoas em casa. Também é assim. Nós dizemos e fazemos coisas, sentimos coisas com os nossos parceiros e parceiras que não corresponde àquela relação. Aí voltamos a essa questão da sobreposição, de que as relações amorosas em geral se prestam para que nós coloquemos o nosso ódio, o nosso ressentimento e o nosso amor, achando que é dali, mas não é dali. Como numa partida de futebol que a gente vai e grita e diz coisas horrorosas e não é dali, porque não é para tanto. As pessoas estão só jogando. O nosso sentimento vem das entranhas e expelimos ali ou dramatizamos ali, porque havia o canal permitido, mas certamente a origem é de outro lugar completamente diferente, de outras histórias, digamos assim, né? Algumas até herdadas. Sim. É interessante que tem pessoas, né? Quem já não passou por esse período, né? De tu viver aquilo ali assim como se fosse a vida tua, é aquilo ali, né? É um time de futebol. Bom, porque são pessoas que têm pouca capacidade de pensar profundo. Talvez de tudo que nós dissemos hoje, o programa está um pouquinho aéreo, assim, abstrato, porque o tema é abstrato. Talvez de tudo, o mais importante seja isso. Tem pessoas que não pensam com profundidade, se deixam levar só pelas aparências, se juntam através de uma relação de amor e depois passam o resto da vida destruindo, detonando e rebentando essa relação de amor, que não vai durar, ou se durar vai ter uma qualidade horrorosa. E nós nos perguntamos, por que mesmo estão juntos? E aquele objetivo inicial de se amarem, se cuidarem, se prestigiarem, se admirarem, fazerem uma parceria, um ajuda o outro e construir a vida em cima disso, desapareceu mesmo. Por quê? As pessoas já nem sabem mais por quê. Porque se corroeram sem pensar com profundidade e toda aquela razão pela qual iniciaram a relação há muitos anos desapareceu. Mas, Nilton, claro que eu na minha leitura, não é leitura científica, psicanalítica, né? Mas quem olha de fora e vê um pouco das razões, tem tudo para dar errado, né, Nilton? Porque, primeiro, né, de repente tu não sabe te discernir, né, quais são as tuas razões que te levam a gostar de alguém, né? Que dentro dessas razões estão questões lá do início, lá da tua imaturidade. Contaminando. E ao longo do tempo tu vai amadurecer e a parceira também vai amadurecer. E vão mudar fases de vida. Sim. É algo, né? Relações duradouras, né? Elas têm que receber prêmios, né? Então, porque tem tudo para dar errado. As relações duradouras, e duradouras no bom sentido, que tem um desenvolvimento legal, são aquelas que passam por esse exame que uma relação de amor exige. No sentido de perceber a passagem do tempo, de perceber que as pessoas têm fases, que uma fase é diferente da outra, que as necessidades que existiam num primeiro momento depois desaparecem, surgem outras necessidades, que o casal vai se desencaixando e se encaixando em diferentes etapas de acordo com as suas possibilidades internas e que esses encaixes e desencaixes e encaixes vão proporcionando uma nova relação e a relação vai se renovando porque vão surgindo sentimentos diferentes, as pessoas vão se enxergando em diferentes momentos de uma forma diferente e que o cuidado, o zelar pelo outro é fundamental porque permite que a pessoa, com o passar dos anos, admire cada vez mais, em vez de ser ressentida, magoada pelos maus tratos que vão surgindo na relação, e assim sucessivamente. Mas aí nós temos um pensar profundo. Talvez uma palavra, Leandro, isso seja mais esclarecedor para as pessoas em casa. Um pensamento, talvez, que resuma isso que nós estamos falando, é a palavra admiração. Nós temos que, ao longo de toda a nossa vida, admirarmos e sermos admirados pela pessoa que nós consideramos mais importante na nossa vida, que é a pessoa com quem nós estamos construindo a vida. Na medida em que nós colocamos na hierarquia de 1 a 10 essa pessoa no número 1, e que, independentemente que existam desacordos, desavenças,
etc., essa pessoa segue sendo a pessoa mais importante no nosso projeto de vida, nós vamos o tempo todo, dentro desses encaixes e desencaixes, colocar essa pessoa sempre num lugar privilegiado na nossa cabeça. Ao colocar essa pessoa num lugar privilegiado, naturalmente nós passamos a observar e admirar aspectos dela nos mais diferentes momentos da vida, do início até a morte, que vão fazer com que essa pessoa ocupe sempre um lugar zelado, cuidadoso ou cuidado dentro de nós. Isso faz com que a relação seja sempre prioritária. Surgem os filhos crescem, vão para o mundo, nós temos as nossas relações com cada um dos filhos, mas aquela pessoa com quem nós construímos a vida, e aqui estamos usando a palavra construir de propósito, porque a vida é uma construção, aquela pessoa vai seguir, não importa se com 20 ou com 80 anos de idade, seguir sendo a pessoa mais importante da nossa construção, que é o alicerce, o início de tudo. As pessoas que têm esse cuidado, que conseguem enxergar isso com mais determinação, são as que dão certo ao longo da vida enquanto relação de casal. As que não enxergam, não trabalham em cima desse tema, são as que vão se perdendo com o passar dos anos. Nós vamos fazer um intervalo comercial, mas me ocorre perguntar da seguinte maneira. É comum isso cada vez mais, porque nós temos filhos jovens, né? Os filhos vão ter a sua independência mais rápido, vão buscar suas vidas. Eu acho que também está se passando por esse período, os filhos estão se formando. Né? Já estão na vida. Já estão saindo de casa. Aí, alguns planejam, viajar. Né? O porquê viajar? O viajar não é uma fuga de ter que retornar e conversar e reviver, né, aquilo que se plantou depois do intervalo. Pode ser? Pode. Vamos às mensagens.